Olha, eu quero contar para você uma história agora. Você sabe o quanto que eu gosto de histórias, né? As histórias, elas abrem os 3 canais do cérebro simultaneamente. Você pode não lembrar de uma tela, você pode não lembrar de um ensinamento, mas de uma história você sempre se lembra. E com ela, abre tudo, né? Porque ela arrasta todas as sinapses do cérebro. Essa história é real. Onde eu li nos anais da ONU, Organização das Nações Unidas. E ela se passou, essa história, num daqueles países que ficam na região da antiga Iugoslávia. Você deve saber o que eu estou falando. Naquela parte do país, há muitos anos, há mais ou menos 60 anos, era comum terremotos. Era muito comum lá, como é comum no Japão também. E então havia um casal e eles labutaram durante anos para conseguir conceber. E finalmente o grande sonho deles se realizou. Mas o médico disse para a mulher, olha, esse é o único filho que vocês vão ter, por causa de alguns problemas que ela tinha. Esse filho virou a maior preciosidade para aquele pai. Aquele pai devotava a vida a esse filho. E todos os dias, depois que o menino chegou em idade escolar, ele saía de casa, dava um beijo na esposa, levava o menino até a porta da escola, levava o menino até a porta da classe, todos os dias. O menino tinha mais ou menos 7, 8 anos. E ele se ajoelhava e dizia para o filho, filho, eu sempre estarei do seu lado. Papai nunca vai sair do seu lado. Fez isso durante anos. E quando chegou a idade escolar, antes da idade escolar, ele já falava isso todo dia. Eu sempre estarei do seu lado, eu sempre estarei do seu lado. E o menino dizia, eu sei, pai. Um dia, ele levou o menino até a porta da sala de aula, o menino tinha 7, 8 anos, ele disse a mesma coisa e foi trabalhar. Na metade do caminho para o trabalho, o maior terremoto que ele já tinha visto na vida dele. Durou poucos segundos, mas foi estrondoso o estrago. Primeira coisa que ele fez, ligou para casa, a esposa, aqui, estou bem, tudo bem. Ligou para a escola, e o telefone mudo. Ligou de novo o telefone mudo e ele voltou para a escola e quando ele chegou lá, o que ele viu foi, não havia mais escola. Havia só escombros. E o pessoal disse a ele, olha, fique longe, que tem gás vazando ainda, pode explodir. Isso o que aconteceu? Caiu tudo, não deu tempo de se salvar ninguém. Ele caiu de joelhos e começou a chorar e uma coisa doía para ele, que ele não tinha cumprido a promessa dele. Ele disse, eu sempre estarei do seu lado. E justo naquele momento ele não estava do lado do seu filho. E aí ele tomou uma decisão. Movido pela fé, ele caminhou sobre os escombros e começou a calcular onde era o portão da escola, onde era o corredor. E ele parou em cima de onde ele imaginava que era, pela lembrança, o lugar onde era a sala de aula do filho. E ele começou a tirar pedaços de concreto com as mãos e chamar o nome do filho. E as pessoas diziam, saia daí, isso pode explodir, ainda tem coisa caindo. E ele olhava para trás e dizia, vocês vão me ajudar? Era só o que ele perguntava. E ninguém o ajudava. E ele ia tirando e as mãos começaram a ficar esfoladas. Chegaram os bombeiros, as forças da ONU, e disseram para ele, tentaram tirar, e ele dizia não. E ele cavava e tirava os escombros e gritava o nome do filho. De repente, depois de algum tempo, vem a voz do filho, do meio dos escombros, um pequeno buraco que ele tinha conseguido abrir. E ele fala com o filho e pergunta, vocês estão bem? E o filho falou, estou bem, pai. Eu, o professor e 8 crianças, nós conseguimos ficar perto de uma coluna. E aqui nós estamos bem, ainda conseguimos respirar. Ele disse, filho, não tenha medo, eu já vou tirar você daí e chamar os bombeiros, que aí o pessoal começou a vir, ele chamou, e o filho disse, não, pai, eu não estou com medo, eu não tive medo em momento nenhum. Mesmo quando caiu tudo, eu disse a eles, as crianças estavam com medo, e eu disse a eles, não, vocês não conhecem meu pai. Quando meu pai promete, ele cumpre. Ele disse que sempre estaria comigo. Pode esperar que ele venha. E agora, então, eu ouço sua voz. E aí os bombeiros começaram a tirar. E quando começou a tirar as crianças, depois de colocar escolas, o menino foi o último a sair. E quando perguntaram a ele por quê, ele disse, não, eu deixei os outros saírem, que eles estavam com medo. Porque eu sabia que você estava aí fora. O que eu quero dizer com isso? Simples, Você pode achar babaquice religiosa. Eu vou dizer para você, no alto da minha fé, no alto dos meus 58 anos de idade, eu vou dizer uma coisa. Há uma promessa. Essa promessa está escrita na Bíblia, está escrito assim, eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Nunca essa promessa foi deixada de lado. Da minha vida, se você ouviu a minha história na aula 3, quando eu contei, nos piores momentos da minha vida, ele estava lá. Ele nunca saiu do meu lado. E até hoje, eu começo o meu dia e termino o meu dia dizendo, Senhor, eu vou revelar para você como é que eu começo a minha oração da noite e como é que eu começo a minha oração logo que eu abro os olhos todos os dias às 4 ou 4:30 da manhã. É exatamente assim que começa. Eu digo assim, gratidão, Senhor. Gratidão é a palavra que define o Senhor para mim. Que bom, o Senhor me deu esse dia, isso à noite, o Senhor me deu esse dia e tudo de bom que teve hoje o Senhor me deu. Muito obrigado, eu não poderia dormir sem te agradecer. E quando eu acordo de manhã, eu digo, bom dia, Senhor, como é que o Senhor está hoje?
Espero que o Senhor esteja muito bem. Gratidão. Gratidão é a palavra que define a sua presença na minha vida. Obrigado por tudo que você me deu ontem. Obrigado pelo sono, pela noite. Obrigado pelas minhas filhas, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus pais que estão dormindo no outro quarto, as pessoas que me trouxeram ao mundo, que o Senhor escolheu para me trazerem ao mundo. Obrigado pela minha saúde, pelo trabalho que eu amo. Obrigado pelas aulas que eu gravarei hoje, pelas pessoas que me acompanham, pela minha equipe, que é a melhor equipe do mundo, pelos meus parceiros. Obrigado porque o Senhor me dá tanta coisa e eu tento ser merecedor disso a cada dia. Estou fazendo o meu melhor. Agora, o que me conforta é saber que a sua promessa é: eu estarei sempre com você até o final dos tempos. E olha, se tem uma coisa que eu quero que você se lembre, é isso. Ele estará sempre com você.